Começar. Vou colocar aqui para gravar, tá bem? Estamos aí com uma quantidade de pessoas aí em sala, né? Começar a gravar. Gravando. Pessoal, muito boa noite. Nós vamos dar aqui a nossa aula de revisão para a prova sobre o pensamento do professor Norberto Bobbio, notadamente duas obras dele, a teoria da norma jurídica e a teoria do ordenamento jurídico. Pessoal, o Bobbio, ele começa a sua teoria da norma jurídica discorrendo sobre o direito como a regra de conduta. Fala da ideia do mundo de normas, da variedade e multiplicidade das normas, o que, de certa forma, já antecipa a ideia de ordenamento. Levanta o questionamento sobre o direito ser ou não uma instituição. Lembrando aqui, as teorias estatalistas do século XIX sustentavam que o Estado, somente do Estado, adivinha o direito. Essas teorias, nós vimos que elas começaram a ser atacadas ainda no século XIX. Olha, não é só o Estado que tem o direito, não é só o Estado que produz o direito. Tá? O costume também faz isso. A teoria, a escola histórica do direito alemã rejeitou isso. E, além disso, também, a teoria institucionalista do Sancho Romano, que diz que nega a teoria estatalista. Tá? A teoria institucionalista, o direito enquanto instituição, também é uma teoria que reconhece a multiplicidade das fontes do direito. Aliás, inclusive, quando nós estudamos instituições e institutos jurídicos, uma das primeiras aulas em ED1, nós vimos a forte base social, econômica, biológica, geográfica de várias ordens jurídicas. Então, desculpem, certo? Nós temos, então, essa situação em que a teoria estatalista ela é desafiada por várias outras teses. Bem, a própria ideia do pluralismo jurídico também, embora isso seja algo que o Bobbio vai desenvolver de maneira um pouco mais aprofundada na teoria do ordenamento, lá no final, quando fala de como o direito age em relação a outras ordens jurídicas. Ele expõe também sobre a questão se o direito é ou não é uma relação intersubjetiva, concluindo que sim, embora mais adiante ele vá apontar que esta não pode ser considerada característica efetivamente diferenciadora do direito em relação a outras normas. Prosseguindo, então,
O Bobbio vai passar, no capítulo 2, sobre 3 planos dimensionais, a justiça, validade e eficácia, tá? Da norma jurídica. Os 3 critérios aí de valoração que ele chama. Bem, a ideia da justiça, certo? Não precisamos entrar em maiores detalhes. A justiça refere-se ao quê? A um ideal, tá? Muitas vezes a norma jurídica é aferida conforme o padrão de justiça. De qualquer maneira, um ponto fundamental. Sempre devemos lembrar. O pensamento de Bobbio, esses 3 planos dimensionais, validade, tá? Validade, justiça e eficácia, eles são independentes. Eles são independentes. A norma pode ser válida sem ser justa ou sem ser eficaz. Pode ser eficaz sem ser justa ou sem ser válida. Pode ser justa sem ser eficaz ou válida. Pode ter uma, as 2 ou as 3 características. E aqui um ponto importante, tá certo? Quando o Bobbio fala dos 3 planos dimensionais, validade, justiça e eficácia, por validade aqui ele está falando na acepção que utilizamos no Brasil. Infelizmente, certo? O termo validade, como veremos eventualmente em Bobbio, como vimos em Bobbio, como veremos eventualmente em Kelsen, há momentos, e a meu ver teve aí uma falha de tradução, em que a validade abrange a vigência. Mas, quando estudamos os planos dimensionais da norma jurídica, sob o pensamento do direito brasileiro, a validade e a vigência estão muito bem diferenciadas. A validade, uma adequação da norma à ordem jurídica, notadamente a sua unidade, a sua hierarquia, tá? A sua adequação na pirâmide, certo? Tanto no tocante à produção, ao processo de produção do seu conteúdo, quanto no tocante à origem de quem possui a autoridade competente para prolatar, para criar aquela norma. E, por fim, lógico, como eu já falei, a adequação e a hierarquia da pirâmide normativa. Tá? Então, é importante na leitura termos isso em mente, tá certo? Inclusive, já aqui adiantando uma coisa, quando eu montei a prova, o que eu fiz? Algumas questões, vocês verão, observação adaptada. Significa o quê? Significa que eu fiz uma alteraçãozinha ali. E em questões onde está texto do Bobbio falando em validade, mas que na verdade trata de vigência, eu coloquei a observação, certo? Validade, entre parênteses, vigência, tá? Para ficar bem claro. Mas nem sempre vocês vão ter essa canja. Então é necessário que quando vocês estiverem lendo o Bobbio, vocês saibam diferenciar o contexto na tradução, em que o Bobbio fala de validade, enquanto validade na acepção do direito brasileiro, e quando ele fala de validade, mas que, na verdade, é vigência no nosso direito. Tudo bem? Então, vamos prosseguir? Bem. Então, vamos para a eficácia, certo? Então, a eficácia também não há muito aqui o que se falar. Já vimos isso, certo? A eficácia é o quê? A adequação comportamental da sociedade à norma. Esta que é a eficácia. Essa adequação, tá? Em sendo necessário, pode ser imposta o quê? Pela sanção, certo? Pode ser imposta coercitivamente, certo? Coercitivamente. Então, sem maiores mistérios. Nós temos a validade em si. Essa validade em si, gente, como já falei, a adequação da norma à sua pirâmide hierárquica, certo? E cada um desses 3 critérios, o Bobbio vai associar uma corrente de pensamento.
A validade da norma, ou seja, a sua adequação ao ordenamento jurídico, é um critério do positivismo jurídico, tá? Onde a validade é o valor, o plano dimensional fundamental da norma jurídica. Por este critério, seguido ao pé da letra, temos o dever de obedecer à lei que for válida. Ah, mas ela é injusta. Não interessa. Ela é ineficaz. É claro que isso é ruim, mas ainda assim, você tem o dever de obedecer até a lei ineficaz. Tá? Até a lei ineficaz. Então, dentro desta visão, está ligada ao quê? A escola da exegese. Recordam da escola da exegese? Falamos disso. Tá? Falamos disso. Certo? A interpretação da lei, certo, deve seguir parâmetros, tá, bastante técnicos. A lei que tem que ser interpretada conforme ideais de justiça. Não, meu filho. A lei tem que ser interpretada conforme as demandas sociais, as aspirações do povo. Também não, meu filho. Ah, o juiz deve ter uma ampla liberdade para interpretar a lei. Também não. Certo? Também não, tá? A lei é oriunda, né, do espírito do povo. Também não, meu filho. Tá? A lei deve se adequar ao direito natural. Não. Certo? Então, dentro de um pensamento positivista, a lei deve ser enxergada sob a ótica da validade e interpretada mediante critérios técnicos extraídos do próprio ordenamento jurídico, um ordenamento positivista, um ordenamento de leis ou de legislação escrita. Tá? Vamos prosseguir. Em relação à justiça ela é ligada à corrente justnaturalista. Tá? Não precisamos aqui tecer maiores considerações. A eficácia, por sua vez, é ligada à tese, ou à teoria, ou à corrente teórica do realismo jurídico. Certo? Então, a eficácia, a norma jurídica é aferida pelo fator social. O direito está no povo. Ora, isto é a teoria realista do direito. Bem? Bom, até aqui me acompanhando? Certo. Vamos lá, então. Quando chegamos aqui Vamos falar, né, nas proposições prescritivas, o direito tem proposições prescritivas. Na verdade, a linguagem tem a função, as três funções da linguagem. A descritiva, que é geralmente a linguagem o quê? Das ciências naturais. A expressiva, que é a linguagem poética, e a prescritiva, que é o caso da linguagem normativa. Bem, lembrando, tá? Quando a gente chega no Kelsen, o Kelsen ele dá uma aprofundada nisso, certo? O direito, ele também pode ter linguagem descritiva, mas o próprio Bobbio diz, certo? Que essas categorias não são estanques. O direito é fundamentalmente formado por normas jurídicas prescritivas, mas isso não exclui eventuais usos de outras linguagens, tá certo? Você tem normas que são descritivas, você tem normas que são expressivas, inclusive. Tem. Mas, predominantemente, a norma adota uma linguagem prescritiva. Ela prescreve ou um dever, algo que você é obrigado a fazer, ou uma proibição, algo que você é impedido de fazer, ou ela prescreve uma liberdade, uma permissão, algo que você pode ou não fazer. Finalmente, o Bobbio chega no
Perdão, gente, aqui eu já estou entrando, né, no capítulo 4, né, prescrições e o direito, tá? E lembrando, certo, a imperatividade pode ser localizada não só nas normas obrigatórias e proibitórias, mas também nas normas permissivas, porque se eu dou uma permissão, eu também estou dando uma ordem de que aquela liberdade da pessoa seja respeitada. A questão dos destinatários da norma jurídica. Quem são os destinatários? Bem, aqui é necessário nós diferenciarmos a norma primária da norma secundária, o que para Norberto Bobbio, deixando bem claro, Bobbio, a norma primária é a norma de conduta e a norma secundária é a sanção. Tá? Então, aqui é algo bastante importante, para não se confundir. Gente, destinatário da norma. A norma de conduta tem por destinatário quem? Os súditos. Tá? E a norma secundária sancionadora tem por destinatário quem? Os agentes públicos que irão aplicar aquela sanção, aquela coerção. Certo? Então, a controvérsia sobre a quem a norma se destina, dentro do pensamento de Bobbio, é resolvida mediante a separação entre a norma primária, separação não, discernimento entre a norma primária e a secundária. Tudo bem? Então, colocado isso, vamos aqui partir para o próximo ponto. Chegamos no capítulo 5, onde, na parte das prescrições jurídicas, o Bobbio vai justamente levantar a ideia de, afinal de contas, o que diferencia a norma jurídica de outras normas? Ele dá a resposta no item 39. A resposta à violação. Tá? Que, no caso, é a sanção jurídica. Você tem uma sanção moral, que é o remorso, chamada de sanção interna. Sanção psicológica também. Você tem uma sanção social, que é a sanção moral externa, ou sanção, certo? Que é imposta pelo grupo. Tá? Mas por que exatamente do grupo? Não sabemos. A sanção social pode ser imposta tanto por pessoas que se reúnem para linchar um bandido, como pode ser uma sanção social da vizinhança fofoqueira, falando mal de alguém que violou determinada regra de conduta. Na sanção jurídica, não. A sanção jurídica ela é institucionalizada e ela tem previsibilidade. A sanção social ela é imprevisível. O que pode acontecer com um sujeito infiel à sua companheira? Ele pode ficar uma fofoca desagradável sobre ele. Aquilo é um cafajeste, não vale nada. Mas pode ter consequências muito mais graves que isso. A companheira é alguém com tendências violentas, ou algo assim, tá? Ora, senhores, na sanção jurídica, nós não podemos ter esta amplitude de possibilidades punitivas. A sanção jurídica tem que estar minimamente pré-determinada. Pré-determinada em seu conteúdo e pré-determinada em relação a quem irá aplicá-la. No caso, agentes públicos, devidamente investidos, certo? Por autoridade competente para isto. Tá? Então, a sanção no direito, ela é uma sanção institucionalizada, tá certo? Institucionalizada. E é uma sanção, evidentemente, externa, tá bem? Não é a pessoa que se pune, não é a pessoa que se coloca na cadeia. Ela, certo? É punida por
terceiros. Por fim, chegamos ao último capítulo, onde temos aqui, né, a classificação de normas. Essa classificação não é tão importante, a gente viu isso, até com muito mais detalhes em EB1, mas, de qualquer maneira, sempre vou chamar atenção para as normas categóricas e hipotéticas, tá certo? E enquadrando a norma jurídica em regra como norma hipotética, tá? Faça tal coisa sob pena de, ou quem fizer tal coisa, na hipótese de fazer tal coisa, poderá sofrer tal sanção. Se alguém matar, na hipótese de alguém matar, irá para a cadeia. Muito bem. Isso aqui é o nosso resumo da teoria da norma jurídica, que é a parte mais fácil. Se ninguém tiver dúvidas, eu vou entrar na teoria do ordenamento, tá? Enquanto vocês pensam se tem dúvidas ou não, vou pegar mais água. Hum. Uhum. Gustavo, o professor pode comentar sobre normas afirmativas e negativas? Pois não, certo? Veja só, quando a lei diz, por exemplo, que não cabe, tá, mandado de segurança para obter medida que pode ser conseguida com outro tipo de recurso. A lei aí está negando uma coisa, ela está dizendo que o mandado de segurança não pode ser aplicado, uma medida judicial, não pode ser aplicada à torta e à direita, mas apenas em situações onde você não tenha outra alternativa. Isto é uma norma negativa, certo? Isto é uma norma negativa. Por outro lado, a norma afirmativa. O recurso cabível para decisões liminares, decisões temporárias, é o agravo. Essa é uma norma que está afirmando alguma coisa. Tá? Claro que, e fiquem tranquilos que eu não vou explorar aquela tabela do Bobbio, mas como o próprio Bobbio explica, né, afirmações e negações acabam se entrelaçando.
Se eu afirmo que o agravo é cabível para decisões não terminativas, decisões liminares, isso significa que eu não posso usar o aqui, eu estou ao mesmo tempo dizendo que o agravo não é cabível para decisões terminativas. Então, as normas de conteúdo afirmativo e negativo sempre têm um entrelaçamento que permite, tá? Um entrelaçamento que permite nós, de normas afirmativas, extrairmos negações e de normas negativas, extrairmos afirmações. Apenas essa pergunta, então vamos para a próxima teoria do ordenamento. Gente, por que o Bobbio desenvolve a teoria do ordenamento? Gente, vejam só. A teoria do ordenamento, ela vai ser, digamos, a saída para resolver certas aparentes contradições que a teoria da norma não consegue. Certas situações, quando analisadas pela ótica da mera norma, podem ficar sem sentido. Mas quando analisadas pela teoria do ordenamento, parece um caso estranho. Vocês sabiam que sinto mais sede de noite do que de dia? Por causa disso, eu nunca consigo dormir uma noite inteira. Eu tenho que acordar pelo menos uma vez para ir ao banheiro. Não tem jeito. Então, gente, como eu estava dizendo, a norma jurídica, isoladamente, vai apresentar aí algumas contradições que, quando transpomos para a análise mais vasta da teoria do ordenamento, essas contradições chegam mesmo a desaparecer. Então, por exemplo, é essencial para o direito que as normas tenham sanção. A sanção é essencial para o direito. Tá, meu filho, mas tem várias normas que não têm sanção. E aí, como fica? Bob responde, é verdade. Podemos sim ter várias normas sem sanção, mas é essencial que o ordenamento jurídico como um todo, este seja um ordenamento sancionador. Tá? Tem normas aí que não têm eficácia, são desrespeitadas, é verdade. Mas o ordenamento jurídico como um todo tem que ser, ao menos minimamente eficaz, minimamente respeitável. Então, certo? Situações que, repito, sob a ótica da norma isolada, quando vamos para... que sob a ótica da norma isolada podem parecer contraditórias, não faz sentido, quando vamos para um âmbito maior, passam a fazer sentido, sim. Tá bem? Que mais? A validade é essencial para o direito. Ok. Mas uma norma jurídica isolada, como é que a gente vai aferir a validade dela? Não dá, gente. Aferimos a validade de uma norma jurídica em consonância com as demais normas, mediante interpretação sistemática. Certo? Então, esta vai ser, talvez, a principal função, tá, da teoria do ordenamento. Bom, gente, em seguida, né, o Norberto Bobbio vai para a unidade do ordenamento jurídico, o capítulo 2, e essa unidade, meus queridos,
deixando bem claro, por maior que seja a multiplicidade de normas, a ordem jurídica, ela é uma só. Tá? Ela é uma só. Esta ordem jurídica tem que ser um todo coerente e tem que ser um todo completo. Tá? Ou seja, na medida do possível, deve evitar lacunas ou suprir lacunas, em razão da completude. Na medida do possível, deve evitar antinomias ou solucionar antinomias, em razão da coerência. Na medida do possível, deve ter uma bem definida estrutura hierárquica. Tá? A unidade está ligada à hierarquia. Se eu digo que a unidade implica em que a multiplicidade de normas se organiza num conjunto, a organização desse conjunto, certo, tem que estar estruturada hierarquicamente. Tá? Tem que estar estruturada hierarquicamente. Eita, gente, só um instante. Eu deixei uma gata doente, um hotelzinho para cuidar, e estão mandando mensagem essa hora da noite. Tá, não é nada grave. Só um instantinho, pessoal. Só um instante. Desculpem, gente. Era uma medicação que era para ter chegado e não chegou. Mas realmente, parece que é para alimentar, né, com isso, pelo que eu entendi. Desculpem, pessoal. Então, esta unidade, lembrando, né, esse conjunto você vai ter normas de conduta e normas de estrutura. As normas de conduta prevêem, como o próprio nome diz, condutas. As normas de estrutura dizem como essas normas de conduta vão se organizar e como vão ser produzidas ou como vão ser aplicadas também. Tá? Quando estamos no Hart, isso vai ser um pouco mais detalhado. Bom, então, creio que é isto. Vamos ver aqui. Assim, gente, claro, né? Nessa construção, a ordem jurídica, as fontes do direito, faz parte de fontes do direito, e
Lembrando sempre, né, que o Bobbio trabalha com aquela tripartição, normas imperativas, proibitivas e permissivas. Mas lembrando que ele joga com esses modais deônticos. Tá? Norma que manda ordenar, norma que proíbe ordenar, norma que permite ordenar, tá bem? Norma que permite proibir, norma que proíbe proibir, certo? Colocado isso, a gente pode ir para o capítulo 3, que envolve a questão da coerência do ordenamento jurídico, certo? E aí entramos no clássico problema das antinomias, tá bem? O problema das antinomias. Bom, vamos lá. O Bobbio, ele irá falar de antinomias que são, certo? Solúveis, que são as antinomias aparentes, que podem ser solucionadas mediante os critérios clássicos. Norma hierarquicamente superior prevalece sobre norma hierarquicamente inferior. Norma especial prevalece sobre norma geral. Norma posterior prevalece sobre norma anterior, né? Normas, essa a gente prevalece sobre a norma mais antiga, tá? Mas assim, gente, para que haja uma antinomia, é necessário que as normas estejam com algum tipo de sobreposição. A princípio não tem como ter antinomia entre o Código Civil Brasileiro e o Código Penal da Colômbia. São normas distintas, em âmbitos distintos, tá certo? Ora, então é necessário que, para que haja antinomia, a norma tem que conflitar. Isso no mesmo âmbito aí de validade, gente. Tá? Agora, aqui que está, né? Por validade, aqui, o Bobbio já vai utilizar o termo de maneira ao que nós entendemos por vigência. Porque ele diz, olha, duas normas podem entrar em conflito quando estão na mesma vigência temporal. Gente, uma lei que foi revogada no século XIX não pode estar em conflito com uma lei vigente agora no século XXI. Não tem como. Tá? Então, ele chama isso de validade temporal. Só que já sabemos que isso não é a rigor validade. Isso é vigência. Que mais? No mesmo âmbito espacial. Não tem como uma norma, a princípio, não tem como uma norma jurídica do Peru estar em conflito com a norma jurídica do Brasil. Por quê? A diferença de validade espacial, mas que o que ele fala de validade, na verdade, chamamos de vigência. Que mais? A validade ou vigência pessoal. A princípio, não há conflito entre o Estatuto do Idoso e o Estatuto da Infância e do Adolescente, porque ele se refere a pessoas distintas. Por fim, ele vai falar, né, que tem que haver uma coincidência na validade material, que aí, diga-se passagem, nem sequer é validade para nós, né? Isso, nem validade nem vigência, é conteúdo. Ou seja, as normas têm que tratar, em algum momento, tem que tratar do mesmo assunto. Porque se elas tratam de assuntos totalmente diferentes, elas não vão entrar em conflito. Gente, só um instantinho, a moça mandou aqui mensagem. A receita certinha é a questão da manipulação, né? No caso, da próxima vez que for manipular essa identificação com a razão dela, né? Pedir em cápsula, que é muito mais fácil deles estarem provando. Esse tipo que ela sente o gosto e rejeita o patê. De bolinha, engana, e eles combinam, né? Entre o patê e nem percebem. Aí, no caso esse, a patinha é mais complicado de oferecer para todos os dias. Né? E se eu for fazer certinho para aquela prova, eu teria que forçar a boca dela, uma coisa que a gente não pode fazer. Né? Para não ter
pode arranhar, entendeu? E é isso aí, vou te mandar fotinho, a gente já tem uma proposta já aqui também, a gente pode indicar caso precise, se essa daí não fizer. Bom, então, bom, tudo bem então, né? Entenderam isso? Correto? Tudo bem? Ai, 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 ai. Onde foi que nós paramos? Só um instante, a pessoa ainda. Só um instante, pessoal. A pessoa ainda está aqui mandando mais um áudio. Deixa eu ver aqui. Pronto, pessoal, voltei. O remédio veio de um jeito que não é o ideal para ministrar para o gato. Para gato, mas enfim. Então, como eu estava dizendo, identificada a antinomia, verificamos se ela é solucionável. Se ela for solucionável, é a chamada antinomia aparente. Solucionável de que maneira? Pelos critérios de hierarquia, especialidade e cronologia. Tá? Que é o que também chamaríamos de antinomias de primeiro grau. Bobbio não usa esse termo. Tá certo? Mas nos manuais de direito brasileiro é bastante utilizado. E quando esses critérios são insuficientes para dar conta da antinomia, nós temos aí a antinomia de segundo grau. Bobbio não usa esse critério, esse nome, tá? Bobbio fala de antinomia real, certo? Ou seja, os critérios acabam entrando em... ou eles não são aplicáveis ou eles entram em conflito. E aí você vai ter que arbitrar qual será o critério que vai prevalecer.
Dentro do pensamento jurídico brasileiro, prevalece inicialmente a hierarquia, depois o conteúdo especial e, por fim, a cronologia. Embora o próprio Bobbio vá apontar que há aí algumas situações ideológicas que podem distorcer esta ordem ao tentar solucionar essas antinomias reais. Certo? Ele vai falar aí da questão de normas mais... o critério da norma mais favorável. Mais favorável para quem, meu filho? A norma jurídica é bilateral. Se ela cria ônus para um, ela cria direito para um, ela cria ônus para outro. Então, a norma mais favorável, você tem que definir de qual ponta você está falando. Porque aquilo que vai ser mais favorável para um lado, a tendência é que seja desfavorável para o outro lado. Desculpe, eu estou com um pigarro um pouco chato. Pois não, Maria Luana, pois não. Boa noite, professor. Boa noite. Fiquei com uma dúvida agora. Uhum. A questão de primeiro grau e segundo grau. Bobbio, ele vai juntar esses Ele não dois usa essa itens. terminologia, tá? Isso. Ele vai juntar e vai chamar as duas de antinomia real? Não. A antinomia de primeiro grau ele chama de antinomia aparente. A antinomia de segundo grau ele chama de antinomia real. Então, a de primeiro grau ele vai chamar de aparente, que também Eu só falei, é gente, antinomia de absolúvel, primeiro né? e segundo grau para... O quê? Então, a primeiro grau, que é no Brasil, o Bobbio vai chamar de aparente, que também é o que o senhor denominou como solúvel. Isso. Uhum. Correto. Tá. Eu só coloquei isso só para situar melhor vocês, tá? Essas expressões nem vão ser utilizadas na prova, antinomia de primeiro e de segundo grau. Certo? Bom, então, a distinção de antinomia própria e imprópria é essa sim, que a gente ainda vai falar, que também é importante. Certo? Bom, gente, então, como eu estava dizendo, a gente chega aqui nas antinomias. Perdão, isso falamos já de antinomias, que são antinomias próprias. E as antinomias impróprias, certo? Como que elas vão funcionar? A antinomia imprópria não é exatamente uma antinomia, é espécie de incoerência. Tá? Ela é uma espécie de incoerência. Elas podem se dividir são as antinomias de princípio. Então, a liberdade e a segurança são dois princípios que tendem a conflitar. Ou a liberdade e a igualdade. Eu quero a plena liberdade. Muito bem, mas a plena liberdade permitirá que o mais forte oprima o mais fraco, sacrificando a igualdade. Eu quero a plena igualdade. Bom, mas é impossível você nivelar todos por cima. Então, a plena igualdade, você vai ter que nivelar todos por baixo. E aí você vai ter, para fazer isso, você precisa de uma boa dose de força estatal coercitiva, como em regimes do totalitarismo comunista. E mesmo assim você não consegue uma igualdade. Tá? Enfim, a liberdade e a igualdade são antinomias que estarão sempre presentes, certo? Boa parte da história humana é uma disputa entre as ideias de liberdade e igualdade. Nossa, por sinal, gente, tem um livro que eu comprei aqui, o livro é interessante. Eu tenho assim eu já comecei discordando do autor em algumas coisas, mas a tese é interessante. A violência e a história da desigualdade. Cadê? Estou até mandando aqui para o grupo de ED. Aí depois vocês... para compartilhar. Bem? Não estou concordando 100% com o cara, não, mas tem umas observações bem interessantes. Então tá. Você tem também as antinomias de
E que é César. Professor, o senhor se pode explicar mais uma vez diferença de um de primeiro e segundo grau? Reitero, esses termos, o Bobbio não usa, mas no pensamento brasileiro, a antinomia de primeiro grau é aquela solucionável por apenas um dos critérios, ou da hierarquia, ou do conteúdo da especialidade, ou da cronologia. Na antinomia de segundo grau, esses critérios se misturam. Qual é a diferença entre a equação de primeiro e segundo grau, pessoal? Qual a diferença entre uma equação de primeiro e segundo grau? A quantidade de variáveis. Isso, ok? A equação de primeiro grau possui uma variável, certo? Gente, a antinomia de primeiro grau possui uma variável a ser solucionada. Na antinomia de segundo grau, as variáveis, certo, se multiplicam entre si. Tá? Bom, então, tudo bem então? Vamos agora para... sim, desculpem. Antinomia de avaliação. A antinomia de avaliação é uma incoerência no ordenamento jurídico. Eu disse a vocês que quando a legislação ambiental surgiu, ela era muito severa. A ponto de que uma pessoa podia ser presa sem fiança por ter pescado no defeso. E, ao mesmo tempo, o sujeito que havia atropelado e matado uma pessoa no trânsito, esse era solto mediante pagamento de fiança. Bom, peraí. O que é mais importante, a vida humana ou a vida animal? Por favor, né? A antinomia de avaliação é uma situação em que o ordenamento jurídico usa critérios, pesos incoerentes para tratar de assuntos, sendo por vezes leniente onde deveria ser severo e sendo severo onde deveria ser leniente. Isso é antinomia de avaliação. Por fim, antinomia teleológica. Antinomia teleológica é quando você tem os objetivos que a lei busca entram em conflito com os meios que a lei impõe. Então, a lei que aumenta impostos tem por objetivo o quê? Aumentar a arrecadação. Muito bem. Mas se você ficar aumentando, só aumentando impostos, a atividade econômica vai ser estrangulada. As pessoas não vão mais empreender, ou vão empreender em âmbito menor. E, portanto, a atividade econômica decai, e, portanto, decai a arrecadação de impostos. Isto é que é uma antinomia, tá, teleológica ou finalística. Bom, colocado isto, podemos, então, né, passar para a parte que trata da completude, das lacunas. Veja só, o direito se pauta pelo dogma da completude. Ou seja, por este dogma, a ordem jurídica, a princípio, deve ser completa, a princípio, deve bastar a si mesma. Tá? Não pode ou não poderia ter lacunas? Claro que, na prática, elas têm. Essas lacunas podem ser reais, tá? Ou também chamada de objetivas também, ou podem ser lacunas ideológicas. Uma lacuna real ou objetiva, né? Uma lacuna objetiva é aquela que ocorre em razão do fato de que o legislador não tem como prever tudo, principalmente os desenvolvimentos da sociedade. A lei de direitos autorais, com o desenvolvimento das mídias digitais, muitos entendem que ela ficou
obsoleta. Né? Muitos entendem que ela ficou obsoleta. Ora, e de fato, o legislador, evidentemente, não podia prever o surgimento dessas mídias ainda. Então, é normal que certas transformações sociais a lei envelheça e surjam demandas, situações que a lei não tinha como prever, só se o legislador tivesse uma bola de cristal. Tá? Isto é uma lacuna objetiva. Mas aí você tem a lacuna ideológica, certo? Essa lacuna ideológica, ela é uma lacuna que ela pode ser enquadrada como uma lacuna voluntária. O legislador tinha aquela situação diante de si. Aliás, não, perdão, desculpe. Lacuna ideológica e lacuna voluntária não são sinônimos, mas são duas características que costumam andar juntas. Vamos, então, pegar um exemplo, certo? Repito, não são expressões sinônimas, mas são características que costumam andar juntas. Vamos pegar um exemplo. O legislador, quando criou a lei de casamento, não tratou de casamento entre homossexuais. Isto foi simultaneamente uma lacuna voluntária, certo? Ele propositalmente não quis tratar disso. E também, na medida em que o tempo passou e a aceitabilidade das uniões homossexuais aumentou perante a sociedade, formou-se a lacuna ideológica. Na lacuna ideológica, eu aponto que aquela regra do direito não me satisfaz, tá? A lacuna ideológica, ela peca pela falta de uma norma justa, certo? Um grupo tem uma demanda e entende que o não atendimento desta demanda é uma injustiça lacunosa da lei, ou da lei praticado contra si. Tá? Esta lacuna, portanto, precisaria ser preenchida. Tudo bem? Bom. Vou ver aqui se tem alguma pergunta. Não, nenhuma pergunta. Não. Então, muito bem. Agora, como preencher? Mediante a integração. Tipos de integração? 2 tipos. Autointegração e heterointegração. Na autointegração, você preenche a lacuna usando meios do próprio ordenamento jurídico. Tá? Na heterointegração, você preenche a lacuna utilizando meios externos. O direito comparado se presta a isso. O estudo do direito comparado se presta justamente a que você possa, mediante o cotejo de ordenamentos jurídicos distintos, tentar encontrar parâmetros que permitam, se for o caso, importar certas soluções. Tá? Então, isto aqui é a heterointegração. Bom, a respeito de quais são os métodos de autointegração, aqui, gente, nós temos como nós já vimos, o direito brasileiro, isso aqui já não é o óbvio, mas o direito brasileiro vimos, né? A analogia, ok? Os costumes, tá certo? Princípios gerais do direito,
tá certo? O Bobbio trata da analogia. Mas interessante, né, que no caso dos princípios gerais do direito, o Bobbio entende que não se trata exatamente de um método, uma interpretação curiosa. Que não se trata exatamente de um método de preenchimento de lacunas, porque, segundo ele, não haveria lacunas, certo? Não haveria lacunas, tá? Porque, nesse caso, se a ordem jurídica já tem os princípios ali, o princípio já está preenchendo automaticamente a lacuna, entre aspas. Como ele é preenchido automaticamente, não há que se falar em lacunas. Certo? Diferentemente da analogia. A analogia não preenche automaticamente a lacuna. É necessária a sua análise, interpretação e aplicação. Tá? Bom, deixa-me ver aqui. Mais alguma coisa? Uhum. Pessoal, eu acho que, em essência, é isso, em relação a este assunto. A gente deu aí cerca de aproximadamente 1 hora de aula resumo, mas eu acredito que ela está bem condensada, que, aliado ao estudo dos senhores, dá para se fazer uma boa prova. Eu gostaria, então, de propor o seguinte. Antes de mais nada, alguém ainda tem dúvidas? Se vai cair o capítulo 5º, vai. Sim, o capítulo 5º, deixa eu ver, eu não falei dele. Perdão, desculpem, tá? Eu não falei aqui do capítulo 5º, a questão da a pluralidade de ordenamentos jurídicos, certo? Ainda bem que você lembrou, porque senão ia... Vejam só. Quando você tem a chamada pluralidade de ordenamento jurídico, como é que o positivismo lida com isso? Você tem a situação de ordenamentos acima do Estado, abaixo do Estado e ao lado do Estado e contra o Estado, inclusive. Né? Contra o Estado são as quadrilhas, as organizações criminosas. Ao lado do Estado, a igreja, quando o Estado não é laico. Acima do Estado, a pretensão da própria igreja, na era medieval, principalmente com Bonifácio VIII, né? Autor da famosa bula Unam Sanctam, é essencial para toda a humanidade que todos obedeçam fielmente o pontífice, inclusive os reis. E os ordenamentos abaixo do Estado, o Estado reconhece, limita ou absolve. Dentro de um ordenamento jurídico moderno, positivo e positivista, é mais comum que o ordenamento abaixo do Estado. Certo? Porque o Estado, por questão de soberania, o poder soberano estatal não aceita nenhum poder acima ou colateral dentro do âmbito interno, certo? Porque isso desafiaria justamente a soberania. E no ordenamento contra o Estado, ele existe, mas a sua legitimidade e validade não é reconhecida. Tá? Essas relações elas podem ser de coordenação e de subordinação, e normalmente, dentro do paradigma do Estado soberano, é a relação de subordinação. Certo? Ou seja, as várias ordens jurídicas menores se subordinam à ordem estatal. Certo? Caso não subordinem, correm risco de exclusão. E quando subordinam, são incluídas, tá? Esta ordem, tá bem? Agora, note bem, né? A gente sempre costuma pensar em afastamento, que é a recusa, inclusão, que é a absorção, mas também pode ter a indiferença. Há certas coisas ao qual o Estado ele é
indiferente. Ele não rejeita aquilo. Ele não absorve aquilo. Tá? Então, o Estado simplesmente entende que aquilo não é um assunto dele. Que não cabe a ele se imiscuir. Que aquilo é um arranjo entre particulares, simplesmente. Então, vamos lá. Existem igrejas que ordenam mulheres como sacerdotes, ou sacerdotisas. Tem igrejas que não ordenam. Há discriminação. O Estado diz, olha, esta é uma situação que para mim é indiferente. Quer fazer uma igreja onde mulher pode ser pastora? Faça. Quer fundar uma igreja onde não pode? Só homens podem ser ordenados a algum tipo de sacerdócio? Faça também. O Estado não está nem recusando, nem absorvendo. Ele é indiferente. Certo? Bom, isso, na verdade, é muito como o Bobbio diz, né, que a atitude mais frequente do Estado em relação às regras de ordenamentos menores e parciais é a indiferença. Olha, deixa as pessoas serem livres para criarem organizações da maneira como queiram. Tá? Bom. Ok. Em essência é isso, pessoal. Certo? Vai falar das relações no tempo, no espaço, e quanto ao conteúdo, né, a relação material, essas ordens, e sem muito mistério. E com isso, encerramos. Agora sim. Dúvidas? Pessoal, eu não enviei, eu peço desculpas, eu não enviei o complemento da última aula. Infelizmente, a semana acabou sendo muito tumultuada. A minha mãe pegou... Deixa eu encerrar aqui a gravação. A minha mãe pegou Covid. Felizmente, eu não peguei. Tá, encerrando aqui, gerenciar a gravação. Para a gravação. Minha mãe pegou Covid, eu felizmente não peguei. Mas, enfim, foi uma semana um tanto tumultuada, né? Por conta disso. E alguém perguntou se já pode mandar os ensaios. Pode sim, já pode mandar a partir desse fim de semana. Mas aí eu vou... eu quero tudo correndo bem, eu quero ver se eu gravo essa aula e a mando amanhã de manhã. Tá certo? Amanhã de manhã. É isso, então. Muito obrigado aí pela atenção. Bons estudos, tá certo? Aqueles que fizeram um dever de casa, acredito que terão uma boa prova. Tá bem? Assim que isso aqui, essa gravação estiver disponibilizada, eu já mando para vocês. Eu vou ficar hoje acordado até de madrugada, até bem tarde. Então, consigo mandar hoje. É isso, queridos. Boa noite. Bons estudos. Boa prova.